Hoje nós vamos falar do tema que é um dos principais temas dentro da doutrina espírita. Nós vamos falar da reencarnação, tá? E aí dentro desse processo existem algumas informações muito importantes que a gente precisa alinhar. Dentro delas, algumas informações históricas, algumas coisas que nós precisamos trazer para a gente poder ter um entendimento. Dentro do nosso evangelho, essa informação ela consta no capítulo 4, no item ressurreição e reencarnação. Eu já vou abordar esse tema com vocês, mas antes disso, eu quero trazer um pouco dos fatos históricos. A gente começou a falar um pouco sobre isso na nossa aula passada, no nosso estudo passado, quando nós falamos dos concílios. Lembram que a gente falou, para quem estava aí na segunda-feira passada, a gente falou dos concílios, a gente falou do objetivo dos concílios, que eram realizados, eram reuniões ecumênicas realizadas pela igreja. Na época se reunia todos os bispos, o papa e o imperador, e esses concílios tratavam de assuntos que eram inerentes à igreja, assuntos de interesse da igreja, ok? E dentro desses concílios se ajustava muita coisa, se alinhava muita coisa de acordo com os interesses da época, natural, comum. Eu não estou aqui falando nada que seja inventado, todo mundo pode pesquisar no Google, né, na Wikipédia, por exemplo, e vai entender um pouco mais sobre os concílios, tá? Mas o que eu quero trazer é sobre uma situação especificamente, que é a reencarnação e algumas coisas históricas que a gente precisa entender sobre a reencarnação. Existe a citação de um estudioso, de um cara que foi extremamente importante dentro da igreja, e essa citação ela está nos fatos históricos, mas eu trouxe essa citação, sobretudo, porque ela consta no livro Palavras de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e ela consta a citação de Orígenes. Orígenes, o Emmanuel cita assim, que Orígenes foi o grande atestado eterno em favor da verdadeira pré-existência da alma. Então, o que acontece? Dentro desse texto, ele está falando sobre a reencarnação, né? Será que nós somos criados no mesmo momento em que nós nascemos? Será que nós existíamos antes? E aí Emmanuel vem explicar algumas coisas, e dentro desse texto, ele traz essa questão de Orígenes. E a gente precisa entender um pouquinho quem é esse cara, porque Orígenes, ele existiu, né, no século II, depois de Cristo. E ele foi o diretor, foi o dirigente responsável pela escola catequética de Alexandria. Então, era lá que se formavam as pessoas que iam falar sobre religião. E esse cara era o cara que ensinava, né? Ele era o diretor, era o dirigente dessa escola. Então, tudo aquilo que ele, para ser, né? Vamos lá, antes disso, para ser diretor ou dirigente de uma escola catequética de Alexandria, não é qualquer opinião de qualquer pessoa, certo? Essa opinião dessa pessoa tem que ser uma opinião extremamente importante, extremamente relevante. E Orígenes defendia, acreditava, que existia uma teoria, né, que depois foi retirada, que é a teoria apocatástase, que ela dizia, sobretudo, duas coisas muito importantes. Que existem vários mundos criados, que Deus não criou apenas o nosso mundo, que Deus permaneceu criando e que Ele criou outros mundos além do nosso. Então existia vida em outros mundos, assim como existe no nosso. Olha isso, nós estamos falando século II. E fala também da possibilidade de várias existências, por conta da pré-existência da alma. E isso entra em choque, principalmente com a Igreja Católica, quando nós falamos de um imperador chamado Justiniano. No Concílio de Constantinopla, existe uma decisão de retirar a pré-existência da alma do contexto bíblico. E aí a gente precisa entender que trata-se de mudança, de alteração realizada por homens. Isso não foi determinado por Deus. Isso não foi determinado pelos Espíritos, ou isso não foi determinado por Jesus.
são decisões, essas decisões que aconteciam nos concílios, eram decisões dos homens, né? De ser humano, que está ali reunido para tomar decisão de acordo com os seus interesses. Eu não estou aqui falando absolutamente nada de errado, falando mal da igreja, absolutamente não, até porque no nosso entendimento, de acordo com aquilo que eu vou falar hoje, que é a teoria da reencarnação, éramos nós que estávamos lá. A gente, no nosso passado, cometeu muitas coisas erradas, natural de um processo de evolução, de aprendizado que a gente tem que ter. E a gente está voltando agora para poder entender isso diferente. E quem diz, quem faz a tradução para nós de um melhor entendimento sobre tudo isso é a espiritualidade. A doutrina é dos espíritos. São os espíritos que vêm trazer para nós a orientação de como nós devemos entender, ok? Então, assim, a questão da pré-existência foi retirada da Bíblia, ela foi retirada do contexto bíblico, porque ela confrontava com algumas coisas. E uma das coisas que a gente precisa pensar aqui, primeiro é a questão do conflito que existe da pré-existência com a inteligência divina. Por que eu falo isso? Porque a gente concebe, dentro da doutrina, que Deus é a suprema inteligência, certo? Quando é perguntado para Kardec, assim, Kardec pergunta para a espiritualidade, que é Deus? E eles respondem, é a suprema inteligência que cuida de todas as coisas, né? De uma forma simples. É assim que eles falam, né? Então, uma suprema inteligência criaria todos os espíritos, todas as almas, criaria todos os espíritos num único momento, e esses espíritos ficariam aonde? Esperando pela oportunidade de existir. Se todos os espíritos foram criados no mesmo momento, então significa que tem um monte de espírito parado em algum lugar, esperando a vez dele de existir aqui. E vai ter uma oportunidade, né? Quando a gente acredita numa única vida, esse espírito vai ter uma única oportunidade e acabou. Faz sentido? Para nós faz sentido? Deus cria alguma coisa? Vocês conhecem alguma coisa que existe no nosso mundo ou no universo que foi criado e que ficou estacionado por um tempo, e que ficou parado e que não evoluiu e que não teve aplicação ou utilidade? Por que um espírito vai ficar parado tanto tempo? Isso nós estamos falando do que já existiram até aqui. Considerando que haverá vida eternamente, tem espíritos que foram criados lá no momento da criação e que vão esperar quanto da eternidade para poder existir uma única vez? Não faz sentido. A suprema inteligência do universo tomaria uma decisão dessas? Ok, eu posso até concordar que sim. Eu posso até partir do princípio que sim. Mas então eu vou questionar uma outra coisa. E a justiça? Se eu acreditar numa única vida, como é que fica a questão da justiça? Como é que vale a mesma existência de um espírito que foi criado e que teve a sua grande oportunidade de existir uma única vez lá no tempo das cavernas, para outro que nasce no nosso tempo, na atualidade? Com todo o conforto, com todas as coisas, você poder abrir uma geladeira e ter comida lá dentro, né? Você poder esquentar uma comida dentro de uma caixinha que você aperta um botão e ela esquenta no micro-ondas. Lá naquela época não existia nenhum fogo. É justo? Deus colocou esse espírito que nasceu nas cavernas e esse espírito que está nascendo agora na mesma condição, nas mesmas oportunidades? Eu vou ter condições de julgar esses dois espíritos nas mesmas condições? É justo isso? Se aquele errou mais ou menos, ou se eu errar mais ou menos, qual é a medida que tem de ponderação, de avaliação da justiça divina? Nós somos colocados em situações completamente diferentes. Tudo bem, Ricardo, não precisa ir tão longe. Então, beleza. Então vamos pegar um filho de um milionário, né, que nasce no tempo atual, e vamos pegar o filho de um judeu que nasceu na época da Segunda Guerra Mundial. É justo? Existe justiça? Das grandes características de Deus é a justiça, não é? Esse Deus está sendo justo? Por que ele escolheria colocar a gente em tempos diferentes? Em condições de dificuldade extremamente diferentes?
E digo mais, nós estamos falando que esse mundo está evoluindo, certo? Sim ou não? O mundo está evoluindo. Eu posso dizer, eu não posso cravar, eu não posso categoricamente dizer que sim, mas eu posso, com base no que nós caminhamos daqui de trás para frente, né? Daqui para trás, a evolução que a gente teve enquanto humanidade, eu posso falar que daqui 2000 anos a gente vai estar muito melhor do que a gente está hoje, certo? É justo comigo? Por que Deus fez eu existir agora? Por que Ele não aguardou e não fez eu existir quando isso aqui estiver top, já não tiver mais guerra, não tiver mais pandemia, não tiver mais fome, não tiver mais problema, não tiver mais doença, não tiver mais nada disso? É injusto comigo. Vai ter algum sortudo, algum espírito escolhido ou preferido de Deus que vai nascer num tempo futuro para ter a sua única existência. Faz sentido esses questionamentos que eu estou trazendo? Então, que justiça é essa? Em questão de tempo. Nós estamos falando exclusivamente da questão de tempo. Em quando nós existimos. Então, eu tenho que trazer essa questão, por quê? Porque isso vai conflitar. Se a gente estiver lá em cima aguardando para existir, e aí isso conflita com a justiça divina, certo? Em contrapartida, existe uma outra ideia, que é a ideia da criação do Espírito no momento exato em que o Espírito nasce. No momento exato em que há a concepção, né? E esse Espírito nasce. E aí, através de um corpo. E aí esse Espírito passa a existir. Aí Deus não criou tudo isso em 7 dias, que é o que a doutrina acredita. Que Deus jamais esteve inativo, que Deus está criando o tempo todo. Nós não podemos conceber a suprema inteligência do universo parada, deitada numa rede, no meio de 2 coqueiros, tomando uma água de coco frente ao mar. Não, não é a visualização de Deus que a gente tem. Se Ele é a suprema inteligência, Ele está ativo, está criando o tempo todo, o universo está em expansão. Quando a gente vai para a nossa ciência, a gente identifica isso, que o universo permanece em expansão. Então isso nunca para. Aí o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Bom, então nós temos a citação de Emmanuel, de novo, no livro Palavras de Emmanuel, psicografado por Chico, que ele cita Orígenes, e ele fala que Orígenes deu seu atestado eterno em favor das verdades da pré-existência. Ok? Então, existe, o Espírito existe antes dessa vida, que é o que Orígenes defendia. Ele existe antes dessa vida. E existe a possibilidade, segundo a apocatástase, existe a possibilidade do retorno do Espírito para a vida. De novas oportunidades de vida, de novas oportunidades de existência. Não existe a palavra reencarnação. Essa palavra não existe porque ela é um neologismo. É uma palavra nova. Mas o conceito de reencarnação sempre existiu. E eu quero trazer mais uma informação para vocês. Com base no quê? Qual é a influência que existe? Vamos lembrar que existe uma influência muito forte, a gente falou, inclusive na segunda-feira passada, a gente falou sobre a questão da data do judaísmo, a gente falou da questão da Páscoa judaica, que é efetivamente a Páscoa, né, quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele estava indo para comemorar a Páscoa, a gente falou sobre tudo isso, lembra? Então é o seguinte, quando a gente vai olhar para o judaísmo, ele acredita na reencarnação. Vocês sabiam disso? O judaísmo acredita na reencarnação. E a resposta, inclusive, não é nem que eles acreditam, eles têm certeza. Porque eles acreditam muito antes da gente na reencarnação. E eles acreditam que essa reencarnação, olha que barato, eles acreditam que essa reencarnação, ela acontece por meritocracia. Então, se você teve boas escolhas, se você fez coisas boas, você vai ter reencarnações de acordo com as suas boas escolhas. Boas reencarnações, porque você está fazendo boas escolhas, meritocracia. E se você teve más escolhas, escolhas ruins, você terá
novas oportunidades, novas existências, com base nas escolhas que você fez. Ou seja, reencarnações difíceis, por meritocracia. E ele cita inclusive o seguinte, ele cita que precisa ser por meritocracia e que a volta ao mundo através da reencarnação é uma briga entre o corpo e o espírito. O corpo puxando por um lado e o espírito puxando por outro. Isso está na nossa doutrina. Quando Kardec pergunta para a espiritualidade sobre a influência, e eles falam inclusive que o corpo influencia o espírito e o espírito influencia o corpo. Por quê? Porque no nosso corpo, através do nosso perispírito, estão todas as nossas tendências, as nossas vontades, tudo aquilo que a gente já foi no passado. Vai voltar para o corpo, para o físico. E o físico vai influenciar o espírito. Da mesma forma que o espírito influencia o corpo. Então existe essa disputa entre o físico e o espiritual. O que nós fazemos aqui? É isso. Dentro da doutrina nós também acreditamos nisso. E essa influência é uma influência judaica. Só para vocês terem uma noção, no judaísmo se fala inclusive de desdobramento. Eles falam de outro nome, mas eles falam em desdobramento. Eles falam, por exemplo, que todas as noites, eles agradecem todos os dias pela manhã, quando eles acordam, pela oportunidade de estar de volta. Porque eles sabem, eles não acham, eles sabem que todas as noites o espírito sai do corpo e que fica, na concepção deles, fica uma fração do espírito dentro do corpo, para que mantenha a vida. E a maior parte do espírito sai, todas as noites. E todo dia, quando a hora que ele acorda, ele agradece a Deus por Deus ter permitido ele voltar para o corpo. Gente, isso é a doutrina espírita também, acredita. Isso é influência do quê? Isso está desde sempre. Isso foi tirado. Todas essas coisas foram tiradas. É lógico que existem algumas concepções. Quando é perguntado para eles sobre como que acontece, então, por exemplo, por que não lembra? Por que não há memória do passado? Que daí muitos vão perguntar, né, na doutrina espírita, por que não há a memória? Dentro do judaísmo se acredita que no momento do nascimento um anjo vem e faz um sinal na frente da criança. E que inclusive esse formato que tem essa marquinha que tem no lábio de todo mundo, né, é o dedo do anjo que colocou aqui, que fez o sinal de silêncio para apagar todo o passado e ele acordar de uma forma mais lúdica, dele acordar sem as memórias das vidas anteriores. É mais lúdico, é uma outra explicação. Mas concordam que existe uma explicação que traz mais ou menos alguns aspectos da nossa doutrina? Só que eles não acreditam só na reencarnação. Eles acreditam também na ressurreição. Então eles acreditam nas duas coisas. Só que faziam uma ideia um pouco diferente, uma concepção mais lúdica das coisas. Porque daquela época, gente, as coisas eram... os contos, né, as imagens que a gente fazia das coisas eram muito diferentes do que a gente tem hoje. Que a gente tenta buscar muito mais uma outra visão, talvez menos lúdica, né, de entendimento das coisas. Mas eles falam que existiria a reencarnação dentro do judaísmo, existiria a reencarnação. Essa reencarnação, ela seria necessária, muitas vezes, até que o espírito se purificasse. E chegando no estado de purificação, ele não teria mais necessidade de reencarnar. E aí sim, ele aguardaria o Messias, que quando o Messias voltasse, ele faria a ressurreição, sem a necessidade da volta do corpo físico. De alguma forma, lógico, uma explicação diferente, e isso também está na doutrina. Quando a gente fala que a gente vai ter as nossas existências, que nós vamos existir, que nós vamos passar por todo o processo de evolução, e conforme a gente vai evoluindo, vai diminuindo a necessidade do corpo físico. A gente vai existindo em lugares diferentes, conforme a nossa evolução, e isso vai diminuindo a necessidade do físico.
E vai chegar em algum momento lá no futuro, onde nós estivermos vivendo e habitando os mundos puros e celestiais, onde nós não existiremos mais em carne. Entende? Então, são explicações diferentes. Mas por que eu estou trazendo tudo isso, Ricardo? O que você está falando de judaísmo? Porque existe uma influência gigante. Vamos lembrar que Cristo não era cristão. Vamos lembrar isso, Jesus não era cristão, não existia o cristianismo. Então, toda a influência que existe na época e toda a crença que existe na época é com base nisso. É com base nessa história. Entende? É com base nesse conhecimento anterior. Vocês vão entender um pouco melhor agora, porque eu vou trazer para vocês. Vamos lá. Vocês vão entender agora, porque eu vou fazer agora. Vai fazer sentido a leitura que eu vou fazer para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura e fazer a explicação. No capítulo 4, o item é ressurreição e reencarnação. E aí no item 5, fala assim: entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que o Senhor veio por parte de Deus, como um doutor, para nos instruir, pois ninguém faria os prodígios que o Senhor faz se Deus não estivesse ao seu lado. Jesus então respondeu: em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou a Jesus: como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade eu digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não há por que se admirar se eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos então perguntou: como isso pode acontecer? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e ignora essas coisas. Em verdade eu digo a vocês, falo apenas o que sei e apenas o que dou testemunho do que tenho visto. Entretanto, não aceitam o meu testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como acreditarão quando eu falar das coisas do céu? Isso está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, tá? É um texto bíblico. E aí existe, quando nós fazemos essa leitura, quando nós fazemos essa apresentação, existe a defesa de que ele estava falando da água do batismo. Existe uma defesa de que ele estava falando da água do batismo. Mas nós precisamos entender o contexto da gênese da criação, porque quando ele fala da criação das coisas, eles apresentam um Deus utilizando da água para criar todas as coisas. A água era tido como se fosse um elemento universal na Gênese. E aí eles falam que todas as coisas da matéria foram criadas a partir da água. Entende? Então é necessário nascer da água e do Espírito. Ele está dizendo, e depois ele reforça, que todo corpo, que toda carne vem da carne, e todo espírito vem do Espírito. Para que não haja dúvida. Então ele está trazendo a informação para nós de que é necessário renascer de novo, que nós teremos muitas oportunidades. Esse renascer de novo não tem nada a ver com água de batismo. Não tem nada a ver com uma nova vida a partir da decisão do batismo. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando efetivamente da reencarnação. Mas tudo bem, a gente pode ter aqui alguns questionamentos a esse respeito. Então eu vou trazer mais 2 temas para a gente poder ter esse entendimento, tá? O outro está aqui, ó. Quando no item 10, o texto diz assim: acontece que, desde o tempo de João Batista até o presente,
o reino dos céus é desrespeitado e tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Assim profetizam todos os profetas e também a lei. E querem entender o que eu digo? João Batista é o Elias que já veio. Ouça aqueles que têm ouvido de ouvir. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos de 12 a 15. É importante a gente entender que para a questão de cumprimento, né, para cumprir com o protocolo do Messias, acreditava-se que Elias, que era um profeta, precisava voltar. Que Elias voltando é que traria a notícia e a informação do Messias que chegaria. E ele fala que Elias já voltou. E que o retorno de Elias foi através de uma nova vida, de uma nova oportunidade, através de João Batista. Não tem outra explicação, não tem outro entendimento para isso. Ele está trazendo para nós que Elias já voltou. Eu digo que Elias já voltou e vocês não o reconheceram. Como ele pode ter voltado? Se ninguém o reconheceu, ninguém viu Elias andando por ali. Ele falava de João Batista. Isso é o quê? É ressurreição? Elias ter voltado como João Batista, num outro corpo, o mesmo espírito através de uma nova existência, de uma nova forma física. Isso é ressurreição? Não. Isso é reencarnação. É uma nova oportunidade para aquele espírito. É o retorno desse espírito através de uma nova existência. Porque a gente tem um entendimento através da ciência que não é possível voltar à vida utilizando o mesmo corpo. Se o corpo virou pó, se ele voltou, né, para a matéria, se ele se desfez, eu não tenho como fazer esse corpo ressurgir. Vai contra as coisas da ciência. E não precisa ser contra a ciência. Então nós estamos falando de contextualizações, de informações que influenciavam tudo isso, todos esses textos. Entende quando eu estava falando do judaísmo? E aí Jesus vem falar que Elias já voltou? Que Elias é João Batista? Por que ele fala isso? Porque eles acreditavam na reencarnação. Até então eles acreditavam na reencarnação. Então, trazendo essas explicações para a gente contextualizar e para a gente entender todo o cenário que existia na época, a gente precisa buscar fatos históricos que comprovam, né, quando eu estou dizendo da questão do concílio de Constantinopla, onde esse concílio toma a decisão de tirar a questão da pré-existência e da possibilidade de novas vidas do contexto bíblico. Então, não é que a reencarnação existia na Bíblia e retiraram, como algumas pessoas explicam, né? Existem algumas palestras espíritas que a gente, às vezes, a gente assiste e a pessoa fala, não, existia reencarnação e retiraram. Não existia porque a palavra reencarnação é nova, né? Mas existia esse contexto da pré-existência da alma e da possibilidade de várias existências. E isso foi retirado. E por que a gente está trazendo isso? Porque a gente precisa entender que dentro daquilo que nós seguimos, dentro da doutrina, dentro daquilo que nós acreditamos, a reencarnação ela é pilar central para uma série de coisas. Inclusive, para a nossa mudança do nosso ponto de vista sobre o que estamos fazendo aqui, da onde que a gente veio e para onde é que a gente vai. Isso tem um caráter moralizador muito grande nas nossas vidas. Tem um caráter de justiça absurdo. Na minha opinião, Ricardo, na minha opinião, é a única coisa capaz de explicar as diferenças do mundo. Não existe nenhuma outra teoria que seja justa e amorosa que consiga explicar as diferenças que existem na humanidade. Por que uma pessoa nasce numa condição e outra em outra? Por que uma nasceu num tempo e outra está nascendo nesse tempo?
Não está nascendo. Ela existiu lá e existe agora. E vai continuar existindo depois. Nós teremos múltiplas encarnações. Nós estamos buscando a nossa evolução moral. A meritocracia que eu falei da questão judaica está dentro da nossa doutrina, da doutrina do Cristo. Essa evolução moral é o que determina todas as coisas. Para onde que a gente vai? O nosso mérito está nisso. Não é na minha capacidade intelectual, não é na minha capacidade financeira, não é na minha capacidade profissional. Ah, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou empresário. Não, não sou. Eu sou o espírito que está aqui dentro. E essa minha profissão que eu tenho aqui, que eu posso ser muito bem sucedido naquilo que eu faço ou não, absolutamente, eu não vou levar embora. Todo esse know-how, todo esse reconhecimento que eu tenho aqui, eu não levo para lugar nenhum. A única coisa que eu levo embora junto comigo é a minha moralidade. E isso interfere em todas as coisas, porque isso é a minha meritocracia. De acordo com as escolhas que eu faço, eu viverei o meu futuro. É um plantio e colheita o tempo todo. Hoje eu estou colhendo frutos do meu passado, das minhas existências anteriores, e estou automaticamente, junto ao mesmo tempo, plantando as sementes do meu futuro, que eu vou ter que colher. Por isso as diferenças. Eu posso ter hoje uma condição financeira muito difícil, talvez porque eu tenha abusado da minha condição financeira no passado. Eu vou passar por várias experiências diferentes. Como dizer, por exemplo, numa mesma época, dentro de uma mesma família, vou pegar, por exemplo, um casal, o marido e a mulher, como dizer que os dois tiveram a mesma experiência? Não tiveram. Porque a experiência da esposa foi uma diferente da experiência do marido. Mesmo em relação aos filhos, mesmo em relação a como viveram, como moraram, como seguiram as suas crenças, como fizeram todas as coisas, são experiências diferentes. Nem essas duas experiências das duas pessoas morando na mesma casa, constituindo uma mesma família, não é igual. Para que haja a justiça divina, nós precisamos existir de várias formas. Precisamos ter as várias experiências. Nascer em lugares diferentes. Muitas vezes ser testado naquilo que acreditamos. Eu sempre faço a defesa de que, de alguma forma mais simples, a gente tentar se moralizar e evoluir, tendo o cristianismo, tendo o espiritismo, que ajuda a gente, que orienta a gente, que coloca um farol na nossa vida. E como será a minha próxima existência? Como será que é nascer sem o Cristo? Num lugar onde não existe o cristianismo. Porque se a gente partir de um princípio que somente os convertidos de determinada igreja, de determinado credo, que somente os cristãos serão salvos, o que a gente faz com a humanidade? Por que Deus faria uma coisa dessa? Uma chacina dessas? A maior parte da humanidade hoje vai para o inferno. Faz sentido? Por que Deus faria isso com seus filhos que Ele criou? Não tiveram opção, não tiveram escolhas. Tem gente que nasceu numa outra religião que nunca conheceu o cristianismo. O que falar dessa alma, desse espírito? Não é justo que ele vá para um lugar ruim. Ele precisa ter outras oportunidades. Ele precisa de novas existências. Aquele que nasce com alguma dificuldade física e aquele que nasce com a perfeição física, mas às vezes com uma dificuldade moral gigante. A repercussão das escolhas que nós fazemos. Numa determinada vida eu cometi abusos, na próxima eu preciso regularizar isso com a justiça divina, de acordo com a pedagogia divina. Eu preciso regularizar isso. Quando a gente traz para esse contexto, a reencarnação ela é a única coisa que explica.
Por que que existe uma criança que nasce morta? E por que que existe uma pessoa que morre aos 100 e poucos anos de idade? É o preferido de Deus? O que justifica isso? Porque Deus quis? Que Deus é esse? Que amor é esse? Que justiça é essa? Como ele pode ter determinado algo tão diferente? Uma criança que nasce morta, se chama de natimorto, né? E uma existência que vai até o fim, até os 100 e poucos anos. A única coisa que justifica todas essas diferenças é a reencarnação. Porque qualquer outra coisa passa por uma decisão divina. E dentro da doutrina, nós não acreditamos nesse Deus que tem que escolher coisas. Dentro da doutrina, nós acreditamos no Deus que estabeleceu as coisas, estabeleceu leis que funcionam para tudo e para todos, que são inegociáveis. Lei de ação e reação. Causa e efeito, né? Lei do trabalho. Nós somos impulsionados a trabalhar. Nós somos impulsionados a querer conquistar o nosso conforto. E por conta disso, nós desenvolvemos a nossa ciência, nós desenvolvemos o nosso mundo, nós fazemos as coisas melhorarem. O mundo é impulsionado para frente. Lei de amor. Nós vamos convivendo com as pessoas, nós vamos tendo oportunidade de se reconciliar com os nossos inimigos do passado. Às vezes nós recebemos eles dentro da nossa casa. E eu estabeleço uma relação de amor com alguém que foi muito difícil no passado. Mas depois que eu descubro o amor por esse espírito, como dizer que eu não vou amar mais? Ah, eu descobri, meu filho, que você foi um inimigo meu do passado, então agora eu não gosto mais de você? Depois que eu aprendi a amar, meu filho. Carreguei no colo. Cuidei dele uma vida inteira. Como desamar? É uma lei divina. Nós somos impulsionados a isso. Entende? E a lei de causa e efeito. Plantio e colheita. Não basta que no último suspiro de vida a gente se arrependa. Porque fica cômodo. O mérito não pode ser se arrepender de uma vida inteira de pecado. O mérito tem que ser não pecar. O mérito deve ser escolher a porta estreita. Escolher a porta estreita. Porque larga é a porta do mundo que vai convidar a gente para um monte de coisa. E o mérito está na escolha da porta estreita. Ou seja, escolher o caminho que é mais difícil, de abrir mão das coisas do mundo, da briga do corpo com o espírito. Pensar como o espírito. Pensar que nós continuamos. Entende que isso tem um caráter moralizador muito forte, porque a partir do momento que eu acredito que essa é a única vida, se eu me arrepender no meu último suspiro de vida, eu estou salvo. Então, tomara que eu consiga entender que é meu último suspiro e dê tempo de eu me arrepender. Mas enquanto não for o último suspiro, eu vou arrebentar. Vou curtir a vida doidado. Eu só tenho essa. Depois dessa acabou. Entende como é diferente? Não. Você não tem só essa. Você continua. E tudo que você fizer nessa, volta para você na próxima. E na próxima. E na próxima. E aí? Como serão suas escolhas? Você não foge daquilo que você planta. Deus não tem necessidade de perdoar os seus pecados, mas você tem necessidade de resgatar tudo aquilo que você fizer perante a justiça divina. Então, todo mal que eu fizer, tudo bem que possa ser perdoado, mas eu vou ter que resgatar, com dor ou com amor. Eu posso pagar o mal com o bem, mas a gente não é tão disposto assim a fazer o bem e pagar o mal que a gente já possa ter feito em outras vidas, através do nosso amor.
Normalmente, o caminho é o da dor, porque a gente se abstém de ter que pagar com amor e chega um momento que tem que pagar a conta. Quando o cobrador chega, a gente reclama que está doendo. Quando chega a dor, quando chega os infortúnios da vida, né? As dificuldades da vida se apresentam na nossa vida, a gente fala, Senhor, por que comigo? Motivo das nossas aflições. Gente, então a questão da reencarnação estabelece, sobretudo, uma questão de justiça divina. Estabelece a justiça divina. É a única coisa que explica a vontade de Deus. Porque não é uma vontade, é uma lei que se aplica a todo mundo, até para quem não acredita nela. E isso não é uma invenção da doutrina espírita. Porque você vai conversar com outros religiosos, né? E aí o espírita, né, tem essa questão, né, que todo mundo fala assim, mas a reencarnação, mas o espiritismo é muito mais do que só a reencarnação. É lógico e certo que a reencarnação é um pilar central, porque está dentro disso tudo que a gente conversou. Mas não é a única coisa. Mas sempre se debate a respeito da reencarnação. Então a gente precisa ter entendimento de que não é uma invenção da doutrina. Isso já existia. Na época do Cristo já existia, já se falava, dentro da religião judaica. Sempre existiu. Foi retirada por motivos terceiros, outros. Mas a espiritualidade vem dizer para nós que existe, que está aí. Como não olhar para os prodígios? Como cada vez vai passando mais o tempo e a gente vai encontrando crianças que se lembram de vidas passadas. É só dar um Google aí que vocês vão achar. Crianças que se lembram, que falam assim, nunca teve contato, nunca leu uma notícia nem nada, falam, não, eu fui uma pessoa tal, fui filho de tal, eu era uma pessoa que morreu em tal situação, assim, e os pais foram atrás e já encontraram. Tem várias histórias. É só dar um Google aí que vocês vão encontrar. Uma criança prodígio que nasce tocando piano, que nasce falando de artes, crianças que, entendem? Trazem da onde isso? Se o espírito foi criado simples e ignorante, no momento do seu nascimento do seu corpo físico, como ele pode trazer alguma tendência, como que ele pode trazer algum conhecimento, como é que ele pode trazer alguma predisposição de alguma coisa, se ele é uma página em branco? Não é. O espírito é velho, o espírito está voltando para a vida, dentro de várias voltas que ele já teve, várias vezes que ele já foi e já voltou. Uma existência é um dia. Uma vida inteira é um dia de trabalho. É que a gente olha por uma vida e fala assim, meu Deus, o tamanho de uma vida, né? Mas na visão do espírito, que é eterno, gente, o que é eterno? É algo que a gente não consegue conceber. Sabe por quê? Pensa numa coisa que nunca acaba. Você não consegue, por quê? Porque o seu pensamento acaba e essa coisa nunca acaba. O seu pensamento vai até um limite, por mais viajão que você seja. O seu pensamento tem um limite. E a eternidade não tem. Nós não temos fim. Nós não acabamos nunca. Um Deus, que é a suprema inteligência do universo, vai criar um espírito que vai ficar esperando o tempo de existir. Vou pegar o exemplo extremo aqui, tá? Vai ficar esperando o tempo todo de existir, daí ele vai nascer, nasce morto, e passa o resto da eternidade. E ele nasceu morto. Ele não conheceu o Cristo. Então Deus criou ele, olha que exemplo extremo. Deus criou ele, ficou reservando ele lá, falando, calma que eu já vou te dar a tua oportunidade, calma, eu já vou te dar a tua oportunidade. Daí soltou, ele falou, agora você vai existir. Daí ele existiu e nasceu morto. E como ele nasceu morto e ele não conheceu Cristo, ele foi para onde? Para o inferno. Isso é um Deus de justiça? Isso é um Deus de amor?
Um Deus que faz isso com uma criatura que ele criou, é lógico que Deus não faz isso. Quem estiver me assistindo aí, né, vai falar assim, nossa, mas eu tive uma situação dessa de um bebê que nasceu morto, né? Lógico que não. Lógico que não vai para o inferno nenhum. Não faz sentido. Um Deus de amor jamais faria isso com seus filhos. Um Deus que Jesus veio apresentar como sendo pai. Quem é pai aqui? Quem faria isso com um dos seus? Você faria? Você é imperfeito. Mãe, você é imperfeita. Você faria isso com o seu filho? Não faria. Deus é perfeito. Deus é uma condição de amor que nós não sabemos explicar. A espiritualidade fala para nós que todo jeito que a gente tentar explicar Deus, nós estamos diminuindo ele. Por quê? Porque nós somos muito ignorantes para tentar explicar Deus. Se a gente fala assim, não, mas pensa num cara bom, é Deus. Eu estou diminuindo ele. Pensa num cara top, sensacional, Ultra Power Master. Deus é o God, é o cara. Eu estou diminuindo ele. Não existem palavras que a gente conheça que possa explicar Deus. Então, qualquer explicação que eu dê, eu estou diminuindo esse Deus. Esse cara vai fazer uma coisa dessas? Não me parece ser uma suprema inteligência. Não me parece ser um cara que é o supremo amor. Não me parece ser um cara, olha eu chamando Deus de cara, né? Mas não me parece ser um cara que é extrema justiça. A reencarnação explica isso. Teve essa experiência porque foi necessária. Entende? Então, a reencarnação, só para a gente fechar, a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. Tá? A gente precisa ter esse entendimento. Mas a doutrina espírita explica aquilo que era apenas alguns achismos, né, sobre como funcionava, sobre algumas crenças, de uma forma lúdica, né, de uma forma não tão científica. A doutrina espírita, através dos espíritos, vem explicar para nós, no detalhe, como que tudo isso acontece e como isso transparece o amor de Deus, como isso transparece a justiça divina para todos nós. E, sobretudo, vem trazer, de novo, e finalmente, o caráter moralizador. Porque, por conta da crença na reencarnação, isso, com certeza absoluta, muda a nossa forma de escolher as coisas que nós plantamos. Porque nós sabemos que o plantio é livre, mas a colheita será obrigatória. Nós teremos que voltar para cá. Nós teremos que retornar. E não é jogar para o futuro. Uma vez eu ouvi um amigo que é amigo, mas que não segue a doutrina, né? Falou, mas é muito cômodo, porque eu posso pegar todos os meus compromissos e jogar para a próxima vida. Eu falei, não é assim que funciona. Eu não posso prorrogar, não posso procrastinar os meus compromissos. Eles se apresentarão na minha vida. Tudo aquilo que eu planto, eu terei que colher. O meu passado vai me alcançar no presente. E o meu presente vai me alcançar no futuro. Não importa quanto eu corra. E eu não tenho como fugir de algumas coisas da vida. As expiações se apresentarão, elas aparecerão na minha vida. E como fugir de uma dor que chega na sua vida? Como fugir de situações que estão colocadas pela vida, não de escolhas que a gente faz, não são coisas simples. Quando eu entendo isso dentro da doutrina, isso me impacta e eu passo a tomar decisões que vão mudar o meu presente e o meu futuro. Vão mudar as minhas próximas vidas. E isso, gente, muda o mundo. Isso muda o mundo. Porque eu buscando ser alguém melhor, eu buscando me moralizar, eu serei alguém melhor. Se eu for alguém melhor, e se cada um de nós cumprir com esse papel de tentar ser alguém melhor, o mundo vai ser um mundo melhor. Simples como isso. A gente não tem que transformar os outros. A gente tem que transformar a gente mesmo. E a reencarnação cumpre com esse papel. Amém?